Então, bom dia a todos. Mas estamos começando aqui mais uma aula, né, do nosso curso de extensão da Universidade Federal do Ceará, promovido, né, pela Universidade Federal do Ceará, pelo Núcleo de Culturas Clássicas, de Cultura Clássica. Esse curso é um curso de introdução ao grego clássico e koiné. E estamos aqui já chegando já mais aos encontros finais do curso, né? E eu espero que nós tenhamos tido um bom aprendizado, que todos temos conseguido, né, fazer uma boa introdução ao grego antigo. E hoje a gente vai fazer, né, uma revisão de assim dos verbos, as formas verbais que a gente tem tentado aprender, tentado assimilar, né, durante esses 2 semestres que a gente teve de curso. Então aqui ele antes do capítulo 10, ele vai dar no método Atenásio, Atenaste, ele vai dar essa revisão das formas verbais e ele vai usar como modelo os verbos lio, que é o soltar, desatar, né? Às vezes até destruir, né? Vários sentidos derivados, né? Pileo, ou filéo, né? Ou às vezes é um verbo contrato, que ele em Y, que ele contrai para filó, piló. O verbo timal, que é um verbo contrato em alfa, que contrai para timó. E o verbo irregular, né, da conjugação em mi, né, que é o verbo eimi, que significa ser, estar, existir. Timal significa honrar, né? Castigar, recompensar. E o filéu, acho que eu já falei, né? Significa, né, amar, gostar, né? Ter amizade, apreço. Então, tem Da alguns. filosofia, né, professor? O da filosofia. O, então, a gente aqui trabalhou com esses 4 verbos como nas tabelas. Então, a gente viu algumas tabelas, né? Com os verbos, a gente vai rever essas tabelas. Essas tabelas aqui, elas mostram, né? Mostram elas mostram, né, o verbo, né, na voz ativa, né? Aqui, ó, na voz ativa. Então, elas mostram o verbo na voz ativa, com as formas de voz ativa, né? No presente do indicativo, essa primeira coluna, né? Ó, tem assim, indicativo, né? É o presente do indicativo, né? Aí a segunda coluna é imperativo, mostra 2 formas de imperativo, né? Segunda pessoa do singular e segunda pessoa do plural. Aí tem o infinitivo, que é como se fosse um infinitivo presente, infinitivo progressivo, né? Que é a terceira coluna. Aí a quarta coluna é as formas principais que você espera que você decore, né? Que é do particípio presente, o particípio progressivo, que é aqui ele dá o nominativo masculino, feminino e neutro e o genitivo, né? O genitivo, esse genitivo funciona tanto para o masculino quanto para o neutro. Aí, então aqui, ó, aqui ele não vai dar toda a conjugação, porque ele espera que você consiga declinar um, um adjetivo como esse, que você aprende, que você já tenha, que você já saiba, né, as terminações, né, da primeira e da terceira declinação. Então aqui o masculino é da terceira, o neutro também é da terceira e o feminino é da primeira declinação. Então aqui, ó, quem pode ler para mim vamos tentar interagir. Quem pode ler para mim a tabela dos verbos? Lê para mim os verbos e tenta me dizer o que significa. Cícero,
Odilon. Alguém pode ler para mim? Para aqui, tentando acalmar aqui o cachorro aqui, que o bicho estava terrível. Argo, é? Deixa eu só resolver esse problema aqui, professor. Tudo bem, tudo bem. Mas alguém pode participar? Deixa eu perguntar aqui uma coisa ao senhor aqui. Por que o senhor falou recebe esse conceito de participo progressivo, essa relação do progressivo aí associado? Por quê? Queria que o senhor explicasse aí, comentasse sobre isso, porque para mim isso é novo, né? É uma questão de aspecto verbal, que a gente chama. Uma categoria que a gente não estuda muito na educação básica, que é essa categoria do aspecto verbal. Então, quando a gente vai estudar, né, os verbos no português, a gente fala mais de tempo, do modo, né? Mas existe também a categoria do aspecto. E aspecto tem a ver com a duração ou com a qualidade da ação, né? Então, por exemplo, essa terminação aqui, esse epsilon, iota, nu, ein, vai ser uma terminação assim de aspecto que tem um aspecto progressivo, né? Vai ter um significado de uma duração progressiva, uma duração não vai ser pontual. Então, assim, a gente vai ver depois, vocês não vão ver, a gente vai comentar um pouco aqui rapidamente nessa aula sobre isso também. Mas, assim, essa não. Aqui, todas essas aqui, vocês vão dar essa ideia de continuidade, de você ver a ação como uma gradação no tempo. Você não vê a ação como um ponto. Vocês estão compreendendo? Deu para explicar? Passou essa coisa de aspecto verbal, né? Eu não lembro no passado de ter escutado sobre isso. Pois é. A questão é que tudo aqui, todas essas formas verbais têm um aspecto progressivo, contínuo. Nenhuma dessas formas tem um aspecto pontual ou resultativo. Então a gente vai ver depois aqui, na sequência da gramática, né, que existem formas verbais que são pontuais ou são resultativas. E é isso, a gente vai ter umas diferençazinha de aspecto. Então, como é o seu nome mesmo? Você é o Odilon, o Eduardo? Quem está falando agora é o... O senhor falou, Odilon foi que falei. Eu perguntei se o senhor bacharel do aspecto. Isso, Odilon, lê para mim aqui a primeira tabela, a primeira era coluna. Liu. Isso, lio significa o quê? Sei lá, professor. Então, isso aqui é o verbo soltar. Soltar. A gente acabou de ver ainda alguns instantes. Eu já... Não sei, professor, como já disse, alguns, como a história do filo e tal, alguns já vão se colocar, até eu fico buscando associação, mas o Lio, não, dos que me foge aí a... É um verbo que a gente pode dizer assim, soltar. Significa soltar. Aí, então, Lio significa o quê? No caso, está relativo a soltar, né? No presente indicativo, né? Soltar, desamassar, destruir, foi o que você falou, né? Que pode ter uma série de conotações, né? Uhum. Então, aqui, o que eu quero que você entenda é que o Lio, ele significa eu solto. Lio. Professor, quando o senhor falou, inclusive, dessa relação dos aspectos, né? Tanto que a gente sempre, aquela história, né? Que o infinitivo tem a história do nome do verbo, né? O gerúndio pressupõe a ideia de ação dinâmica, né? E o participio de ação do passado, né? Uma ação estática, né? Que tá no português, você está falando, né? Sim. Você está falando do português, né? Sim. Isso, no português, isso que você falou é verdade. Mas no grego, não.
no grego, você não tem assim um gerúndio, né? Não tem o gerúndio. E o particípio, ele pode ser um particípio presente, pode ser um particípio um tanto passado, mas seria mais um particípio pontual, né? Não seria um particípio progressivo, um particípio pontual, um particípio resultativo. Você teria mais ou menos essas três opções. Esse aqui é progressivo. Então, aqui, ó, Leon, a gente normalmente traduz assim, soltando. Aí a gente traduz pelo gerúndio, no português. Mas aqui ele vai dar a ideia de ele soltando, né? Alguém soltando. Tipo, a gente pode às vezes traduzir como uma subordinada adjetiva, né? Que está soltando, né? Que está soltando. Ele que está soltando, né? Aí, Lilsa, ela que está soltando, né? Lilsa, ela que está soltando. Lion seria a coisa que está soltando, isto que está soltando. Você está entendendo a questão da progressão? Em português, a gente precisa do gerúndio para poder dar essa ideia de progressão, né? Mas em grego, não. No grego, nós não tem o gerúndio. A nossa forma ela é mais utilitarista, né, professor? Ela serve para mais. Isso, a gente temos menos formas, e aí a nossa língua, né, atualmente, ela não é tão sintética quanto já foi no latim, né? Então ela evoluiu para ficar mais analítica, que a gente diz, né? Mas ela tem muitos morfemas, muitos pedacinhos de palavras que têm significados, né? Também. O grego aqui é uma língua também o grego também sofre esse processo. Então, se você vê assim o grego koiné está bem mais analítico do que o grego clássico, né? Então, você precisa mais assim da sintaxe para poder passar o significado. Então, aqui é o lio, lá aqui na primeira coluna, eu queria que você tivesse percebido, né, que ele significa eu solto, né, esse lio que significa tanto eu solto quanto eu estou soltando. Eu estou soltando. Então, lio significa eu solto, mas também significa eu estou soltando. Por isso o aspecto progressivo. Aí, lios significa tu soltas ou tu estás soltando. Aí, lioi significa ele solta ou ele está soltando. Lioi. Aí, liomen significa nós soltamos ou nós estamos soltando. Liomen. Aí, liete significa vós soltais ou vós estáis soltando. Aí, liusi ou liusi significa eles soltam ou eles estão soltando. Lembrando que. Então, essas formas todas têm um aspecto progressivo. Então, e aí vamos para o imperativo. O imperativo, como é que é? Quando eu digo lue pode ser solta, tu, mas pode ser assim, não é uma coisa pontual. Pode dar a ideia de que você pode soltar várias vezes, repetidas vezes. Há uma gradação no significado. De lue não é pontual. Se você for ver no Novo Testamento, vai aparecer pouco essa forma de imperativo presente, imperativo progressivo. Vai aparecer mais o aoristo, que é mais pontual. Você solta uma vez, é quase um passado. Aí é lyete é soltai, né? Soltem, né? Vocês, soltai vós, soltem vocês, né? Então é o plural, né? O segunda pessoa do plural. Aí, lyen é soltar. A gente não tem essa ideia
de continuidade no português, a gente poderia dizer assim, estar soltando, né? Para poder dar essa ideia de progressividade. Então a gente usa muito o gerúndio no português para poder acrescentar essa ideia do aspecto progressivo, né? Então, lying, então é soltar, mas a gente poderia dizer estar soltando, né? Aí e o Leon, né, seria aquele que solta, né? Mas assim poderia aquele que está soltando, né? Liusa poderia ser assim, aquela que está soltando. Leon, né? Poderia ser isto que está soltando. Tá dando para entender o aspecto progressivo? Sim, professor. Então, muitas vezes quando a gente fala de presente no grego, nas terminologias da gramática, quando fala presente, às vezes quer dizer aspecto progressivo. E aí muitos teóricos vão até defender que não se fale de tempo, se fale mais de aspecto no grego, né? Então vai ter toda uma defesa dessa questão do aspecto. Então aqui, olha, agora que a gente está vendo aqui a tabela para a voz média. Voz média. Você pode ler para mim? Liomai. Assista aí. Liomai. Odilon é só passando a bola, né, Odilon? Isso aqui eu não sou bom, não, rapaz. Reconheço meus limites, viu? Tem que ir na terra do Gilberto Freire aí, manda ver aí. Liomai. Isso, liomai seria alguma coisa como eu solto para o meu próprio interesse ou eu resgato, mas também tem um aspecto progressivo. Então poderia, eu estou soltando para o meu próprio interesse, eu estou resgatando. Essa voz média aí tá na passiva, professor? Essas formas, elas têm uma ambiguidade formal. Então, assim, ela tanto pode ser eu solto para o meu próprio interesse, como também, se dependendo do contexto lá da frase, pode significar também eu sou solto, né? Eu sou liberto, né? Eu sou liberto, né? Eu estou sendo solto, eu estou sendo libertado, né? Tá dando para entender? Sim, sim. Então, essas formas aqui, todas elas têm uma ambiguidade assim, no presente, né? Essa aqui, né? A gente, olhando aqui o presente do indicativo, todas elas têm uma ambiguidade entre voz média e voz passiva. Depois a gente vai ver que em outros tempos verbais, como o futuro e o aoristo, não há essa ambiguidade. Você vai ter formas com uma desinência a mais, com um morfema gramatical a mais, para poder diferenciar, né, a voz média e a voz passiva, né? Mas a gente não vai ver isso. Isso aí é uma matéria para o grego 4, e aí a gente não vai chegar lá, né? A gente vai aqui concluir o grego 2 aqui, né? E aí a gente só vai vir até esse ponto. Ok. Continuando aí, professor. Uhum. Liei. Isso, aí aqui tem duas formas de contrações. Então a desinência mesmo era mais, sai, tai, metas, te, tai, né? Então tinha um sai aqui que contraiu, ele pode contrair de duas maneiras. Liei e liei. Então aqui o que aparece mais no koiné é essa segunda, liei, com eta e iota subscrito. Mas significa tu soltas para o teu próprio interesse, tu resgatas, tu estás resgatando, mas também na voz passiva pode significar tu estás sendo solto, tu estás sendo liberto.
No caso, com o epsilon e o iota, já não é no koiné, no clássico. E seria uma forma ática, né? Um tanto rara, né? Então, mas você tem que saber, né? Porque essa forma ela vai causar uma ambiguidade com o presente, a terceira pessoa do presente, terceira pessoa do singular do presente. Então, ela vai parecer ele solta, vai parecer com ele solta, entende? Mas aí você, em determinados contextos, você vai ver essa forma, não, mas isso aqui é a voz média, é tu soltas, ou tu para o teu próprio interesse, ou tu resgatas. Aqui poderia também colocar eu desligo. Sim, aí é uma outra tradução, né? Uma outra tradução, né? Em vez de soltar, desligar, né? Você entendeu? A questão de é o mesmo, são palavras sinônimas, né? Soltar, desligar. Então pensar que é o Liu, né? Seria tá na segunda pessoa, né? Do singular, não seria tu soltas, tu estás soltando para o teu próprio interesse, ou tu resgatas, tu estás resgatando, ou tu estás sendo solto, né? Continuando aqui, lietai. Aí aqui é a terceira pessoa, né? Então seria o quê? Eles estão soltando ou eles estão desligando. Isso, seria só no singular, né? Ele, né? Ele, né? Ele Ele. está soltando, né? Ele, para o próprio interesse, ele está resgatando, né? Ou ele está sendo solto, ou ele é solto, né? Liometa. Aí seria o quê aqui? Voz. Não seria voz. Seria Ele. não. Olha aqui, olha, são 6 formas, né? Primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. É nós. Isso. Nós estamos soltando. Para o nosso próprio interesse, ou nós estamos resgatando, né? Resgatando. E pode ser também nós estamos sendo soltos, nós estamos sendo soltos, né? Nós somos soltos. Essas coisas do governo, viu, professor? Como é? Coisas do orçamento secreto do governo, viu? Esse negócio é tão complicado. Mas assim, Estamos soltando, liberando a relação do próprio interesse, né? Que não é um interesse coletivo, só me recorda essas imagens do presente. sim, a voz média, né? Para o próprio interesse. Mas é uma forma de a gente de tentar fazer uma paráfrase para vocês compreenderem o que é que essa forma dessa terminação pode significar. Tudo bem, gente? Continuando aí a leitura. Liester. E significa o quê? Vós estáis resgatando. Isso, Soltando. ótimo, exatamente. Aí na voz passiva poderia ser uma coisa como vós estáis sendo soltos, né? Uma coisa assim, né? Continua. Libera. Pode ser liberto? Pode. Liontai. Eles soltaram. Para o próprio interesse. Eles soltam, né? Eles soltam para o próprio interesse. Ou eles estão sendo soltos, ou, né? Ou eles estão resgatando. Aí aqui no imperativo, a segunda coluna é do imperativo.
Tem Li, duas, tem duas formas, as duas são de segunda. É tu e vós. Liomai. Não, aqui a Liomai é a primeira, eu tô falando na segunda Ah, coluna. Aqui, ó. a de, ah, no caso aí é É o imperativo. Liu. E Liu. isso. O que é Liu? Tu soltas, né, professor, aí, né? Hã? Tá ligado? Tá ordenando, né? Tu aí agora, né? Tu Isso. soltas, né? Seria uma coisa tipo resgata, resgata, solta pro teu próprio interesse, né? Resgata, solta pro teu próprio interesse. Aí, como é a outra forma? Lieste. 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 Tem aqui, ó, costuma ter uma regressão do acento, costuma ir para virar paroxítona ou proparoxítona, né? Então fica aqui Lio, lieste, Lio, lieste, no imperativo. Aí o que significa lieste? Ajuda aí, Adelon. Liberta-te, solta, sei lá, professor. Isso, é um comando, né? Então tem que ser assim, tipo, libertai, ou resgatai, né? Libertai, ou resgatai. Você pode, normalmente a gente usa com você, né? A gente não usa com voz, né? Então a gente diz assim, libertem, ou resgatem, né? Tá mandando, né, professor? Tá imperando, né? Tá dizendo, Isso. faça isso, né? Mas a diferença é que o aspecto progressivo aqui pode dar uma ideia de repetição, né? Fica aí libertando, fica aí resgatando, né? Uma coisa mais. Porque tudo isso, professor, é bem diferente daquilo que a gente está acostumado, né? Tanto que quando você vê aqui a última forma de quando você lê, você acabou falando, ele fez a referência do passado, né? Que você vai, né? Você é levado, né? Pelo esforço repetitivo aqui, né? E até você acaba entrando, né? Que a gente está falando do presente, né? Não, o problema é porque para poder tornar o curso assim um curso de introdução, a gente cria um pouco certas situações artificiais, que é, por exemplo, uma situação assim de que vocês foram expostos a muito presente, entende? Então, formas progressivas. Espera-se que vocês aprendam essas formas progressivas primeiro, porque se espera que elas sejam básicas. Não que elas se apareçam muito o tempo todo nos textos. É só porque para poder organizar o currículo de um curso, né? Normalmente, e se você vai organizar ao longo assim de determinado tempo, né? Você tem que dividir, né, os conteúdos de alguma maneira. Então, esse curso aqui está dividido dessa maneira, assim, de você introduz primeiro as formas de presente, formas progressivas, e depois a gente quase não viu nenhuma forma pontual, forma de passado. A gente viu ali dentro dos textos que aparecem no final dos capítulos, textos lá do grego clássico, textos do Novo Testamento, textos que não são adaptados, mas estes textos que a gente leu, que são adaptados, eles vão ter muito essas formas de presente, essas formas progressivas. Vocês estão entendendo? Uhum. É só para vocês tomarem consciência disso, de que a gente viu vários textos adaptados, onde a gente tentou usar formas de presente, formas progressivas e não formas pontuais. A gente não viu, a gente quase não viu, a gente deve ter visto alguma outra palavra aparecer nos textos que tinha essa ideia, aspecto pontual, de um tempo passado, né? Mas a maioria os textos apareceram nos textos que não eram adaptados. Nos textos adaptados não apareceram ainda. A gente não é cobrado que você saiba aoristo, não é cobrado que você saiba futuro, não é cobrado que você saiba o perfeito.
Tudo bem? Porque o curso é de introdução. E ele tem uma programação de 3 anos. De você ver, né, aprender essas formas gramaticais aos poucos. Então, aqui, o que eu espero que vocês aprendam é essas formas progressivas, né? Agora, neste ponto do curso. Aí, continuando, né, a próxima coluna é Lyestai. Você pode ler para mim? Liestai. Isso, que significa o quê? É um infinitivo. Só que é voz média. Eita, professor, agora o senhor me pegou, viu? Vai significar alguma coisa como resgatar, né? Estar resgatando, né? É porque fica como achando o nome do verbo, né, professor, aí, né? Dessa Isso, ação, né? exatamente. E o infinitivo, né? O que o bizu que a gente diz em português é o nome do verbo. Só que não é sempre o nome do verbo, né? Às vezes aparece em umas reduzidas, né? Orações reduzidas, orações assim que você está numa expressão, né? Onde um verbo pede um outro verbo no infinitivo, né? A gente viu, né? O verbo gostar, o verbo pretender, né? O verbo desejar, né? Que muitas vezes fazia uma combinação, né? Com o infinitivo, né? Então a gente viu assim, etelo, né? Eu quero, né? E a gente, então pode dizer assim, etelo lyestai, eu quero soltar, né? A gente viu também a expressão não é possível, né? Assim, tipo, não, é o tipo que era o dinaton, era o dinaton, era o possível, né? O era o não, né? Então, não possível, né? O dinaton estin lyestai. Então, não é possível soltar para o próprio interesse, resgatar, né? O dinaton lyestai. Não é possível resgatar. Aí aqui, na quarta coluna, você tem os particípios. O que tem aí? Lê para mim. Liomenos. Liômenos. Liômenos. Leômenos, Leomene, Liomene. Liomene. Liomene, Liomeno. Não. Isso. Então aqui seria resgatando. Aquele que está resgatando. Ou aquela que está resgatando. Ou isto que está resgatando. Tá dando para entender? Então aí é a relação de movimento, né, professor? Isso aí, né? Agora, né? Não, não é movimento, é progressivo, né? É o aspecto progressivo, é uma duração, né? Uma duração, né? E essa forma aqui é uma forma nominal. Então ela funciona às vezes como um adjetivo. Às vezes funciona como um adjetivo substantivado, né? Funcionando lá combinando assim com um artigo, né? Às vezes vai combinar, vai funcionar. Tipo, então posso dizer o resgatador, né? Então, liômenos. Então você pode dizer ro liômenos, pode ser o resgatador, né? Uma coisa assim, né? O resgatante. Tá dando para entender? É porque fica so estranho, né? Que a gente vai ser levado o tempo a pensar do jeito da forma como você foi escolarizado, alfabetizado, né? Mas tranquilo, né? Tranquilo. Aí a gente só tá fazendo uma revisão aqui, tentando falar de algumas coisas que a gente tenha falado muito rapidamente, aí estamos tentando ver de novo. Então, assim, liômenos, então a gente vê, ele pode funcionar às vezes como um adjetivo, às vezes como um adjetivo substantivado, e às vezes ele funciona, às vezes, separado, assim, como se fosse um aposto, assim, como se fosse
uma oração adverbial, quando não está relacionado nem a um artigo, nem a um substantivo, né? Tudo bem? Tá dando para entender? E aqui a diferença da voz média para a voz ativa é que você vai ter esse men no meio, né? E no final vai ser as formas de segunda e primeira declinação. Então esse os e esse on aqui é de segunda declinação. Esse no meio que é liomene, vai ser de primeira declinação, as terminações, né? Então isso aqui vai se declinar, né? O particípio vai se declinar como se fosse um adjetivo. Então vai ter todos os casos, né? Nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo, né? Vai ter, né, a declinação completa. Aqui não está mostrando na tabela, né? Mas espera-se que você consiga, né, montar a tabela na sua cabeça, tendo você já aprendido as declinações anteriormente. Dúvidas? Então aqui a gente vai passar rapidamente aqui, olha, vamos aqui, ó, ver aqui como é que é as formas dos verbos contratos, né? Essas aqui são verbos contratos. Isso aqui é o verbo filéu, né? O gostar, o amar, né? Só que aqui está com a tabela já contraído. Então não está assim a forma não contraída aqui, tá? A forma contraída, né? Então não é filéu, vai ser filó. Filó, fileis, filei, filumen, fileiter, filuci. Seria, né? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam, né? Eu estou amando, tu estás amando, ele está amando, nós estamos amando, vós estáis amando, eles estão amando, né? Aqui é contraído. Então tem um Y aqui contraído aqui nessas formas. E aí o imperativo é filei, ama tu, né? Fileite, amai vós, né? E aí fique amando, né? Permaneça amando, né? Essa ideia de continuidade, né? Aí filei, né? Amar, né? Ou estar amando, né? Filei, tem um Y contraído aqui também. Filon, né? O que ama, né? Filussa, a que ama. Filum, né? Isto que ama, né? Você pode dizer também amante, né? Amante. O amando, para tentar traduzir, né? Aí filuntos é o genitivo, né? Perceba aí como é que é a contração. O importante é ele dar o genitivo aqui para você perceber como é que é a contração. Que quando ele contrai com ômicron, o Y com ômicron vai dar ômicron Y. Não parece fazer sentido, mas depois que você aprende a lógica das contrações, você já reconhece que esse ômicron Y, esse U de untos, filuntos, é uma contração de Y com ômicron. Aí aqui ele vai dar depois a voz média, né? Então aqui ele vai dar a voz média. Como é que é a voz média? Filumai. Então aqui tem um Y contraindo com o ômicron, então vai dar U, né? Então filumai. Aí aqui as duas contrações possíveis. Filei, filei. Fileitai, filumetha, fileiste, filuntai. Ou se você quiser fazer você pode dizer pilumai, pilei, pilei, pileitai, pileitai, pilumetha, pileite, piluntai, né? Piluntai. Então aqui seria eu amo para o meu próprio interesse, ou eu sou amado, né? Tu amas para o teu próprio interesse, ou tu és amado, né? Tu estás sendo amado. Fileitai, ele ama para o próprio interesse, ou ele está sendo amado, né? Filumetha, nós amamos para o nosso próprio interesse, ou nós somos amados, né? Aí, fileite, né? Ou pileite, vós estáis sendo amado, ou vós amais para o próprio interesse, né? Filunta, eles amam para o próprio interesse, ou eles são amados, estão sendo amados. Filu,
né? Seria ama, né? Ama para o próprio interesse, né? Fileite, né? Amai para o próprio interesse, né? Uma coisa assim, né? Fileistai, né? Seria amar para o próprio interesse, né? Ou ser amado, né? Ser amado, né? E filúmeno seria o que ama, né? Filumene seria a que, para o próprio interesse, a que é amada, né? O filúmeno seria o que é amado, né? Filumene seria a que é amada. Filumeno seria isto que é amado, né? Ou simplesmente amado, né? Você pode botar assim, amada, amado, amada, né? Daria para resolver também várias situações, né? O problema é que dá, o nosso participo, ele às vezes dá essa ideia de passado. Então aqui você ficaria às vezes mais dizer assim, o amante, a amante, né? Ou o amado, a amada, né? Então aqui você funcionaria melhor, né? Às vezes, dizendo assim, o amado para dar essa ideia de passiva, né? Mas assim, também funcionaria dizer amante, né? Alguém que ama para o próprio interesse, né? Aí que o verbo timar, que é honrar, castigar, recompensar, né? Então, ele é um contrato em alfa, então alfa contrai com ômega, e para ômega, né? Então, timó, não é timal, fica timó, timais, timai, timómen, timate, timosse, né? Perceba as contrações, né? Aí, tima, no imperativo, timate, né? Tima, timate, né? No imperativo, no infinitivo, timan, aqui no participo, Timon, Timossa, Timon, Timontos. Perceba essas contrações, onde o ômega aparece pela contração do ômicron com o alfa. Aí aqui ou até o alfa, o ômicron Y também contraindo com o ômega, às vezes vai dar esse resultado, um ômega, né, longo. Então aqui seria eu honro, tu honras, ele honra, né? Timó, eu honro, ou eu estou honrando, timais, ou timás, se você não pronunciar o iota subscrito, né? Timai, ou timai ou timá, né? Se você não pronunciar o iota subscrito. Então vai ser ele honra, né? Ou ele está honrando. Timómen, nós honramos, nós estamos honrando. Timate, vós honrais, ou vós estáis honrando. Timócen, eles amam, ou melhor, eles honram, eles estão honrando. Tima, né? Honra, tu. Timate, né? Honrai, vós. Timan, honrar, né? Ou estar honrando. Timon, né? O que honra, né? O Timossa, aquela que honra, né? Timon, né? Isto que honra, né? Timontos, né? Do que ama, né? Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Então aqui ele está mostrando a tabela para revisão, só não tem tem que perceber que tem aqui um alfa contraído aqui dentro, viu, gente? Nessas terminações. Aí aqui eu vou, como é que é a tabela para a voz média ou médio passiva, né? Se você for considerar que tem uma ambiguidade estrutural, então é timomai, né? Eu honro para o meu próprio interesse, ou eu sou honrado, né? Timai, né? Aí às vezes isso aqui pode significar até outras coisas, né? Timai, né? Tu honras, né, para o teu próprio interesse, ou tu és honrado, né? Timatai, né? Ele honra para o próprio interesse, ele é honrado. Timómetha, nós honramos para o nosso próprio interesse, ou nós somos honrados. Timaste, vós honrais para o próprio interesse, ou vós sois honrados, né? Timontai, eles são honrados, né? Ou eles honram para o próprio interesse, né? Timó aqui, né? Ficou bem diferente esse Timó. Esse Timó aqui não é eu honro, né? Esse Timó aqui é honra tu, né? Honra para o teu próprio interesse, né? Uma coisa assim, né?
timaste, né? Seria honrai para o próprio interesse, uma coisa assim, né? Timastai, então timastai, aqui infinitivo, né? Honrar para o próprio interesse, né? Ser honrado, uma coisa assim, né? Timómenos, aqui o que honra para o próprio interesse, ou o que é alguma coisa como o que é honrado, né? Timomene, né? A que é honrada, ou que honra para o próprio interesse, ou timomeno, né? Isto que honra para o próprio interesse, isto que é honrado, né? Tá dando para entender? E esse honrado às vezes vai dar a ideia de recompensar ou castigar. Então você tem que ter uma às vezes vai significar assim, um castigo, uma punição, uma pena ou uma recompensa, né? Tá dando para entender? Aí aqui o verbo em mi é um verbo irregular, um verbo, ao mesmo tempo também um verbo em mi, que é uma outra conjugação, né? Depois vocês vão aprender lá no avançado. Em mi, né? Eu sou, eu existo, né? Eu estou. Ei, tu és, tu existes, tu estás, né? Estim, então em mi, ei, esti, ou estim, esmen, este, sim, né? Então, em mi, eu sou, ei, tu és, estim, ele é, esmen, nós somos, este, vós sois, sim, eles são, né? Então, este é o imperativo, se, né? Ou seja, este seria o plural, né? Sejam, sejam, né? Einai seria o infinitivo, né? O ser, estar, né? Então aqui é muito importante essa palavra aqui na filosofia, einai. Essa palavra evoluiu ficou para o presente, né? No grego moderno. No grego moderno diz ine, querendo dizer é. Aí, usa, ontos, isso aqui também vai dar ontologia. Então, lá no Parmênides, esse participa aqui é importante, né? Falei, o ser é, né? O não ser não é, né? Então, às vezes dá para traduzir como o ser, aquilo que é. Não, o sendo é, né? O sendo é, né? O sendo é. Toon estin, alguma coisa assim, né? Ou aí on aqui, né? Lembrar que são formas, né? Que são importantes que você aprenda, né? Para poder aprender as terminações dos particípios ativos. Então, onontos, ontiontá, ontes, ontos, o sim, ontas, né? Você tem que conseguir, né? Ver a tabela completa, né? Na sua cabeça. Aí aqui, deixa eu ver aqui. Aí agora, aí ele vai dar aqui uma preview, né? Uma preview das novas formas verbais, que você vai ver aqui na continuação do curso, né? No grego 3, a gente vai começar a ver o futuro, porque o futuro é fácil de introduzir, logo depois a gente vê todas essas formas de presente, ou de aspecto progressivo, é fácil ver as formas de futuro do indicativo. Mas ele vai dar alguma preview, quais são essas formas de futuro, de passado, que a gente não viu ainda. Então ele vai dar aqui mostrar aqui umas tabelinhas e tentar chamar a atenção para vocês de quais são os morfemas, essas que vão marcar esses outros tempos verbais, esses outros aspectos. Tudo bem, gente? Vocês estão acompanhando? Estamos sim, professor. Tranquilo aí, né? Aí aqui. Aí, por exemplo, ele vai dizer aqui que o Leo é um verbo típico, que ele é e que ele tem, né, um negócio que a gente chama de aoristo sintagmático, o aoristo primeiro, né? Que o aoristo é um tempo verbal
que tem uma marcação de um aspecto pontual, que a gente ainda vai ver. Então, assim, é que ele está tentando explicar para vocês qual é algumas diferenças da terminação e diferenças de aspecto, né? Então, e também acaba sendo de tempo verbal também. Então, aqui, lio, né? Significa eu solto, né? Eu estou soltando, eu solto de fato, né? Ou liberto, né? Elion é um imperfeito, né? Um pretérito imperfeito, um passado progressivo. Elion. Aí aqui no imperfeito, você vai ter a mesmo radical do presente, você vai ter um outro conjunto de terminações que são chamadas de secundárias, e você vai ter um aumento. O aumento é esse Y que está aparecendo aqui, Elion. Esse Y aqui vai ser uma marcação no indicativo que dá ideia de passado. Então, Elion, né, é um passado contínuo. Então, é progressivo. Por isso que ele usa o mesmo radical do presente, que é um progressivo, né, tem um aspecto progressivo. Então, Elion, né, eu estava soltando, eu soltava, né? Você tem que traduzir dessa maneira. Eu estava soltando, eu soltava. Então, aqui é o, o imperfeito. A gente não vai ver o imperfeito hoje, mas aqui está dando uma preview, né? Como é que é o imperfeito? O imperfeito usa o mesmo radical do presente, mas acrescenta um aumento, que é esse y, que funciona como se fosse um prefixo, né? E outras terminações que são chamadas de terminações secundárias. Não vai ser o omai, eietai, o metai, esteontai, nem melhor, não vai ser o oesei, omenet, usin, nem o omai, eietai, o metai, esteontai, que eram terminações primárias. Vão ser as terminações secundárias, que você vai ter que aprender depois. Que eu não sei se eu vou. Acho que eu não vou ensinar para vocês, mas seria divertido ensinar para vocês. Eu tenho aprendido depois uma outra musiquinha para secundárias. Que é, que é assim: se você está feliz, bata palmas. Que é assim: Onesen, omenete, onesan, onesan, onesen, omenete, onesan. É bem divertido, mas depois. E a segunda parte, a parte triste, que é assim. É, que é. Alegria de viver e de sorrir de Acho cantar. que a parte da voz média da secundária é triste, que é assim. Que, omesa, este, onto, omesa, este, onto. Essa é a voz, as terminações secundárias para a voz média. Mas aí vocês aprendem. Se algum dia vocês quiserem aprender a musiquinha, você manda para mim uma coisa aí que eu mando a musiquinha para você. Mas continuando. Aí aqui vocês estão vendo aí como é que é o imperfeito, né? Então o imperfeito ele vai ter esse y, né, marcando a ideia de passado, né, como se fosse um prefixo, né, chamado de aumento. Aí o futuro. Aí tem um futuro que é chamado de sigmático. Por que ele é chamado de futuro sigmático? Porque ele vai ter uma desinência, né, uma desinência modo temporal, que é um sigma. Ele é chamado às vezes nas gramáticas de característica. Então, liso é essa desinência de futuro. Liso. Então, lio é eu solto, eu liberto, né? Eu estou soltando. E liso é soltarei, eu vou soltar, eu estarei soltando, né? Então, liso, você vai perceber o quê? Usa o mesmo radical lá do presente, usa as mesmas desinências primárias, as desinências que vocês já deveriam ter aprendido, aquela lá de cima, oesei, omenete, né? Oesei, omenete. Não é mesmo? Não é.
ou esse homenete honesta. Não, eu tô já cantando a outra música. Não, essa é a secundária. Aquelas primárias, né? É, que é, que é o homenete usin, homenete usin, né? Aquelas primárias. E o omaieietai, o metaesteuntai. Então você tem que relembrar aquelas primárias para poder fazer o futuro. Então o futuro é muito simples em alguns verbos, quando que mantém o mesmo radical do presente. Quando mantém o mesmo radical do presente, é muito fácil reconhecer o futuro, porque vai ter o mesmo radical, vai ter um sigma e na sequência vai ter a terminação primária. Então, vai ser liso, liseis, lisei, né? Lissomen, lisseste, lisson, lissusim, né? Lissusim, né? Se for fazer, né, a partir das primárias, né, só colocando o sigma no meio, aí você vai ter o aoristo primeiro sigmático, que ele vai ser diferente ele vai se parecer com o imperfeito, o pretérito imperfeito, porque ele vai ter aquele epsilon, aquele aumento, aquele epsilon, né, que vai dar a ideia de passado. Então, elissa, então significa eu soltei, né, ponto. Só que ele vai dar essa ideia de pontual, né? Eu soltei, ponto. Vocês estão entendendo? Essa questão de eu soltei é um pontual, é um ponto. Não tem uma duração. A gente viu ali um monte de cima lá, eu falei foi muito, né, sobre essa questão da progressão, né, ser progressivo, né? Mas aqui, ó, elissa, não é eu soltei, tarará, não tem progressão, é pontual. Então, é só eu soltei no passado, ponto. Aí aqui você percebe que vai ter umas desinências diferentes, umas terminações diferentes, porque vai aparecer esse sigma. Aí esse sigma vai complementar, às vezes, com alfa. E às vezes com outra né, das terminações que você já conhece. Então, às vezes, esse sigma vai ser complementado por um alfa, às vezes vai ser complementado, né, por um epsilon, às vezes só para fechar, né, a sílaba. Aí é que você tem aí é que ele quer que você já preveja, né, o aoristo imperativo, o imperativo aoristo. Primeiro, sigmático, que é muito comum no Novo Testamento. Então, por exemplo, listen significa solta, uma vez, ponto, solta. Então, não é uma questão de passado, é uma questão de aspecto. Listen não é a mesma coisa que lue. Lue pode significar tipo, fica aí soltando, não é uma coisa progressiva. Agora, listen é tipo, solta, ponto, uma vez. Listen. E aí o infinitivo. Poderia ser afrouxar, professor? Afrouxa? Não, acho que afrouxar seria mais progressivo. Seria solta, ponto. Uma coisa mais pontual. Afrouxar seria mais demorado, né? Progressivo, né? Afrouxa, vai afrouxando, né? Se fosse listen. Agora, listen, né? Ponto, né? Ponto. É uma vez só. Listen. Aí lysai, né? É um infinitivo aoristo primeiro sigmático, né? Infinitivo aoristo primeiro sigmático. Então, lysai é soltar, ponto. Soltar uma vez pontualmente, sem progressão, sem repetição, sem costume, só ponto. Soltar. É que não tem que dizer estar soltando, né? Não, é soltar, ponto. Lysai. Aí aqui depois ele vai dar o particípio aoristo primeiro sigmático. Então é lyssas. Aí aqui já não é bem não é, a gente vai ter, não pode dizer assim soltando, né? A gente tem que dizer assim tendo soltado, depois de soltar, né? Às vezes.
às vezes pode significar só soltando, mas às vezes é por falta de uma melhor tradução. O, vai significar assim, tipo, soltando, quando você quiser não dar a ideia de que foi uma ação que veio antes da outra ação. Normalmente, vai ter uma ação que veio antes da outra ação. Então, essa primeira ação, às vezes, aparece no aoristo particípio, primeiro, né? Sigmático. Normalmente, a gente vai dizer só participio aoristo, mas a gente diz assim, primeiro e sigmático. Na verdade, esse primeiro e sigmático é porque alguns verbos vão ter dois aoristos e alguns verbos vão ter só um aoristo. Por isso a gente fala em primeiro e segundo. Tá dando para entender? Sim, sim. Então esse lysa seria tipo tendo soltado, né? Ele tendo soltado, né? Né? Uma coisa assim, né? Ele tendo soltado, né? Aquele que tendo soltado fez alguma outra coisa, né? Mas realmente vai aparecer isso como uma ação que veio antes de outra ação, né? Que é a ação principal, né? Aí aqui depois ele vai dar a característica ou a desinência, né? Para o perfeito. Então a característica ou a desinência para o perfeito, né? Você tem esse capa alfa, né? K, né? Às vezes vai ser e você, então, na verdade, é um capa que às vezes vai combinar com alfa, às vezes vai combinar com y. E você vai ter uma outra coisa que é o chamado de redobro. Redobro, não é aumento, é chamado de redobro. Que esse lê, tá vendo assim, ó, esse lambda y, lelica. Então, lelica. Como é que isso aqui é feito? É assim, você pega um y, né? Que normalmente aparece já no aumento. Aí você pega a vogal que começa o radical e você repete melhor, você pega a consoante que começa o radical, que é o lambda, né, de lu, e você repete antes do y. Então fica lélica, lélica. Isso que é o aumento. Isso aparece no tempo perfeito. Aí o tempo perfeito, ele tem um aspecto resultativo. Então eu digo assim, eu tenho soltado. A gente não diz isso em português. A gente diz só eu soltei. Como é que a gente diz assim? Eu já soltei. Eu já soltei. Então eu digo assim, lelica tipo, significa tipo, eu já soltei. Mas aí a gente, no inglês, a gente diz I have loosened. Então eu tenho soltado, a gente diz em inglês, né? Mas em português, até em espanhol, acho que a gente diz alguma coisa parecida em italiano, mas em português brasileiro é diferente. A gente não diz eu tenho soltado, porque quando a gente diz eu tenho soltado, dá a ideia de que a gente tem um costume de soltar. Não é essa a ideia de que aqui você tem que dar, não. É tipo eu já soltei, eu já soltei. Lelica, eu já soltei. Eu já soltei e está solto. E está solto. Então você tem essas duas ideias que podem prevalecer. Eu já soltei e já está solto. Já está solto. Vocês estão entendendo como é? Porque tem um resultado que chega no presente. Que chega no presente. Então eu digo assim, só que normalmente no dia a dia, no português, a gente não tem esse aspecto tão marcado gramaticalmente. Então a gente diz só, eu soltei. Soltei. E você já soltou? Aí você responde, soltei. Vocês estão entendendo como é? É uma ação que aconteceu no passado e tem resultados no presente. Então a gente pode chamar de resultativo, um aspecto resultativo. Mas aí a gente pode acabar chamando de perfeito só. Quando a gente está falando de tempos verbais, a gente fala tempo perfeito. Então, lelica, então o eu soltei, eu já soltei e já está solto. Aí depois você tem o mais que perfeito. O tempo mais que perfeito em grego se parece com o mais que perfeito em português. Então a gente diz eu tinha soltado, né? É lelique, é lelique, é lelique. Então, elelique, eu tinha soltado,
eu já tinha soltado, né? Ou eu soltara, a gente diz assim em português, eu soltara, né? Eu já soltara, né? Vocês estão entendendo como é? O mais que perfeito. Então, ele é uma ação no passado, é o passado do passado. Normalmente, a gente costuma explicar assim, né? O passado do passado, né? É lölike. Como é que forma o P mais que perfeito no grego? Você acrescenta um outro Y, um outro aumento, né? Então, tem o aumento, o redobro, não, o redobro e o aumento. No perfeito só tem o redobro, mas no mais que perfeito tem um redobro e um aumento. Então, elelique, elelique, na verdade, não estava prestando atenção no acento. Elelique. Então, esse aqui eu tinha soltado, eu soltara. Então, é um passado do passado, normalmente, né? Pra gente. Dúvida, gente? Aqui é só para a gente fazer um panorama, viu? Dar uma olhadinha. Olha, essas coisas aqui você tem que aprender daqui para frente. Isso aqui eu não ensinei para vocês e daqui para frente vocês têm que estudar isso. É mais essa é a ideia desse panorama. Vocês estão compreendendo? Sim. Aí agora aqui. Aí ele aqui ele vai explicar que por que tinha o aoristo primeiro. O aoristo primeiro, ele tinha parecia aquele sigma, né? Mas tem uns outros verbos que não vão ter aquele mesmo tipo de aoristo, nem o mesmo tipo de futuro. O futuro ali que a gente tinha visto, ele mantinha o mesmo radical que o presente, né? E o Do ponto de vista realmente a relação do conceito realmente de aorista, esse elemento etimológico, você podia falar alguma coisa assim? A palavra aoristo, ela significa indefinido, indefinido. Porque a ação é vista como um ponto, então ela não é vista com duração. Você não pode ver a ação como se fosse um filme. Um filme. Você tem que ver a ação como se fosse uma foto. Você está entendendo como é que é o aoristo? Então você não, se não é um filme, não tem movimento, não tem progresso. Quando você fala assim movimento, você falou anteriormente de movimento, né? Não tem duração na ação, ação assim pontual, né? Então a aoristo você tem que imaginar como um quadro, numa história em quadrinho, né? Não é um desenho animado. É uma forma que eu tenho para poder te explicar de uma maneira bem simples o que é o aoristo, como é que você marca, né, a qualidade do aspecto verbal do aoristo. Tudo bem? Professor, Rubens aqui. Hum. Uma coisa, o aoristo eu tenho observado que ele normalmente, em passagens do chamado Novo Testamento, ele ocorre como realmente o senhor explicou aí, uma ação, um estado pontual lá no passado. No entanto, eu vi alguns auristos tanto no presente como no futuro, né? Sim, mas aí costuma você fazer, assim, é uma questão de ponto de referência, né? Quando ele é assim no presente, né? Na verdade, o aoristo ele não tem uma marcação tanto de tempo. E aí, quando a gente diz assim, está aqui no presente, mas na verdade, é melhor de falar que não tem marcação de tempo. Não tem marcação de tempo. Tem marcação de aspecto. Uma marcação de aspecto. Compreendem isso? E aí, a gente, quando a gente vai falar de aspecto, a gente tem que esquecer um pouquinho o tempo e começar falando só de aspecto. O aspecto aqui é pontual ou ele é progressivo? Ele é progressivo. Então, assim, quando você vai ver essa forma de aoristo, e assim, que dão assim o sentido ele é mais presente, é porque esse presente ele é pontual. Ele não vai ser contínuo, progressivo. Você não vai visualizar aquela ação como se ela fosse um desenho animado. Você vai ver como se fosse um quadradinho só.
Então, mesmo no Isso, presente, e no caso, desculpe interrompê-lo, eu estava vendo uma definição numa obra bem respeitada aí, eu não lembro se foi um Ewald que começou a analisar essas questões, mas parece que não, Ewald era a parte hebraica, mas a parte grega, no caso do Novo Testamento, e ainda falando sobre o auristo, aí tem uma definição que diz que é a forma, deixa eu ver se eu lembro aqui de cabeça, de se perceber a constituição interna de uma situação, né? No caso, fala situação porque será? Porque não se pode dizer ação, porque às vezes o verbo é verbo de estado, né? isso. O, Você, na verdade, você não visualiza, na verdade, que você está falando um pouco mais de aspecto, essa definição que você deu aí, você funcionaria mais geral para aspecto. Mas, assim, o auristo, assim, você não veria essa coisa interna, né, do processo, né? Você viria mais do lado de fora. Você daria um certo limite, ou não daria limite. É complicado, porque quando eles dizem assim, indeterminado, parece que ele o auristo tinha uma certa vagueza. E aí, quando você vai olhar assim, essas questões semânticas, acaba virando uma discussão mais filosófica, né? O sexo dos anjos, o, como é que é? Você está entendendo a questão assim da diferença de o auristo aparentemente era uma marcação que era um tanto vago, né? Uma certa vagueza. Perfeito, muito obrigado. Eu entendo claramente como você está falando, do jeito certo é isso aí mesmo, é o que dizem os eruditos mesmo. Pois é. Mas do jeito que eu consigo explicar para vocês é dessa forma que eu tentei aqui. Mas é claro que se você estudar mais, você vai ter uma compreensão melhor. E a gente vai ver que o auristo, na verdade, dependendo do contexto, ele tinha outros usos. Não era tão assim vago, não era tão pontual. Então muitas vezes ele funciona como o nosso pretérito perfeito, né? Então, a forma, logo de cara, você tem que aprender a usar ele como nosso pretérito perfeito, que você já usa no dia a dia. Mas, às vezes, você vai ver um contexto onde ele não vai se traduzir tão bem por um pretérito perfeito. E aí, muitas vezes, vai dar uma ideia de presente, e o futuro é complicado de falar do futuro como se ele fosse um tempo, né? O futuro é mais, se você for debater essas categorias gramaticais, o futuro está mais para uma modalidade, né? Alguma coisa assim, quase um modo verbal e não um tempo, né? Porque não aconteceu ainda, né? Não aconteceu. A gente fica discutindo assim como se tivesse acontecido, né? Aí aqui, então aqui ó, ele tá tentando mostrar aqui que existe um outro auristo, fora aquele auristo primeiro sigmático, existe um outro auristo que a gente chama de auristo segundo temático. Por que ele é chamado de temático? Porque ele vai usar um outro radical, um radical diferente do radical do presente, que a gente já usou. E aí o que acontece? Esse radical que é diferente, ele às vezes a gente vai ter que decorar esses radicais como se eles fossem uma lista. Sabe, a gente não, quando a gente vai estudar inglês, a gente não decora, né? A lista dos verbos irregulares do inglês. Ele decora uma lista com 100 verbos irregulares no inglês. Quando você vai aí vê aquela tabelinha com o presente, o passado e o particípio, lá naquela tabelinha do inglês. Então, quando a gente vai estudar o auristo segundo, a gente tem meio que fazer estudo tipo daquela tabelinha. Você tem que aprender o radical que aquele verbo usa no auristo segundo. E depois vocês vão ver que também tem alguns futuros que usam radicais diferentes do presente.
E aí vão se assemelhar. Não vai ser igual a esse aoristo segundo, mas vai ser semelhante. E aí a gente vai ver um negócio chamado formas principais do verbo, que muitas vezes você vai aprender o verbo, aí você tem que aprender 6 formas diferentes do verbo para poder dizer que você aprendeu aquele verbo. Então, viu, professor, tem uma coisa relacionada ainda a esse assunto, eu acho que seria muito interessante, que entende muito. O perfeito, ele se refere a um estado ou ação que terminou lá no passado, mas que continua, como o senhor falou, ainda durante o tempo, os efeitos daquele estado ou ação, né? Agora, então, qual seria a diferença entre perfeito e perfectivo? Que eles usam, né, esses termos como não intercambiáveis, né? Não, quando fala em perfectivo, está se falando de aspecto, e não de formas verbais, né? Porque a questão é que no grego a gente tem formas verbais, né? Terminações diferentes, né? E aí uma coisa é falar do significado, da função, outra coisa é falar da morfologia, dos morfemas que aquela língua tem. Entende a diferença? Então a gente acaba tendo que criar esse termo diferente. Então uma coisa é o perfeito. Perfeito do grego tem formas, morfemas, né, específicos para ele, né? Tem um redobro, tem um capa lá, né, funcionando como uma desinência, tem ali um alfa que aparece ali às vezes como uma vogal de ligação, completando, né, a desinência ou até. E aí, quando a gente está falando muito da forma, né? A gente está falando da forma. Quando a gente fala da função, aí a gente fala de perfectivo. Mas acho que o perfectivo, ele nem é tanto assim para o. Não, ele nem é nem sempre ele vai ser o perfeito. O perfectivo, às vezes, a gente vai usar para poder a gente vai ver, às vezes, o perfectivo no aoristo também. Então é complicado. Quando a gente fala de perfectivo, a gente está falando de aspecto, né? E aí tem que entender que há uma diferença bem grande, né, entre a gramática do grego e a gramática do latim, por exemplo. Então, esse termo, essa terminologia perfectivo, era mais usada para o latim. A gente, quando tenta aplicar para o grego, não fica tão bem, mas assim, porque esse seria uma terminologia para aspecto. E aí, isso aí se funcionaria às vezes para aoristo e às vezes para o perfeito. Falando de morfologia e não de semântica, não de função. Deu para entender? Deu para entender. E no caso, o imperfeito e o imperfectivo também são aspectos do verbo. Um seria morfologia, né? E o outro seria função, né? Significado, né? Você entende a diferença? O imperfeito, quando a gente fala imperfeito, é morfologia, é o redobro e terminação de secundárias, né? Terminações, desinências secundárias. Mas aí quando você fala o imperfectivo, né? A gente está falando de aspecto, né? Aí seria uma coisa, né? Que pode dar a ideia de costume, né? De hábito, né? Quando a gente fala assim, perfectivo, você está falando de significado, né? Aí você pode você pode usar outras palavras, né, para poder definir, né, tipo rotina, hábito, costume. Compreende? Estou tentando compreender melhor. Valeu. Pois é. Aí então aqui o que eu queria mostrar para vocês é, por exemplo, ele vai dar aqui o exemplo desse verbo leipo. Leipo, né, eu deixo, né, eu estou deixando, né, eu deixo de fato. Aí, esse verbo, ele no aoristo segundo, temático, o radical vai modificar, vai mudar só um pouco, né?
vai mudar aqui, por exemplo, aqui o Y iota, no lugar do Y iota vai aparecer só um iota. Então, como é que vai ficar? Vai ser ele ponto. Então, ele ponto seria eu soltei, ponto. Eu soltei, melhor, perdão, eu deixei, ponto. Eu deixei de fato, ponto. Então, ele ponto aqui, você muda o radical, muda o tema. A gente pode, às vezes, nas gramáticas, no lugar da palavra radical vai aparecer tema. Então, aqui, esse lambda, iota, pi, né, é o radical, né, esse radical que você vai do aoristo, né? A gente pode até dizer que é irregular, né? Porque vai mudar o radical, né? Aí, o imperativo aoristo. Então, lipe seria solta, ponto. Uma vez, melhor, deixa. Perdão, estou confundindo agora só com solta. Lipe é deixa, ponto. Não é fica deixando, nem deixa aos pouquinhos, não é solta, ponto. Lipe, solta. Deixa, não. É lipe, deixa, né? Vai embora, né? Deixa. Lipe. Aí, lipein seria soltar, não, melhor, soltar. Deixar, ponto. Professor, tá igual a dos liberais, né? Lá dos iluministas aí, deixar ir fazer, né? Deixar ir passar, né? Uma coisa assim, então, aqui, não, mas aqui é tipo ir embora, tá entendendo? Pode ser deixar uma coisa para trás ou ir embora, né? Tem essa questão, né? Lipein, né? Aí lipon, né? Seria tendo deixado, né? Depois de deixar, e só às vezes deixando, né? A gente pode dizer deixando. Lipon, né? Que seria o que deixou para trás, ou não, aquele que deixou, depois que deixou, que ele deixou, né? Lipon. Perceba que o mesmo radical é usado, né? Esse elipon, né? Seria no indicativo, né? No modo indicativo. E aqui lipe é no modo imperativo. Lipein é no infinitivo e lipon é no particípio. Mas tudo isso aqui é pontual. Diferente lá daquelas que a gente estava vendo no começo, que era tudo progressivo. Tudo tinha um aspecto progressivo, contínuo. Era um filme, era um desenho animado, não era uma foto ou um quadro na história em quadrinhos. Aqui é tudo um quadro, um ponto, uma coisa mais pontual. Aí, continuando aqui. Aqui ele vai dar algumas coisas que eu já comentei, que o imperfeito ele é formado pelo radical do presente. Aí isso serve de um sinal de que como o presente é progressivo, esse imperfeito que é formado com o radical do presente também vai ser progressivo, também vai manter o aspecto verbal progressivo, porque ele manteve o mesmo radical do presente, do indicativo. Aí é que ele vai dizer que esse aumento, que é esse Y, né? Quando o verbo ele terminar em consoante, ele vai receber esse Y. Mas quando o verbo terminar em vogal, como água, né? Eu conduzo, né? O que vai para poder fazer o aumento, você vai ter que às vezes alongar essa vogal ou de alguma maneira. E aí, por exemplo, água, a vogal que é um alfa, a gente vai alongar para um eta que é longo. Então, egon seria eu conduzi, ponto. Não é eu conduzo, é eu conduzi, ponto. Tudo bem? Professor, no caso, esse imperfeito aqui, eu me confundo um pouco, porque perdão. Aqui seria eu conduzia. Certo. O imperfeito, por exemplo, no texto da Bíblia hebraica, o imperfeito ele pode ser no futuro, pode ser no passado. Já no grego clássico, o imperfeito ele não é uma questão temporal, é aspectual. É certo isso?
Ele ocorre no futuro também? Como é que é isso? Me diz aí. Não, não. No grego não é dessa forma. Acho que isso é mais do hebraico. É mais do hebraico. É por falta de uma terminologia melhor para o hebraico. Mas no grego é mais separado. Porque o problema é que o hebraico tem menos formas gramaticais. E aí, às vezes, vai dar o nome, eles dão um nome. Não deram um nome tão adequado. Acho que algum estudioso poderia fazer uma reformulação dessa nomenclatura. Porque não, ele é mais vago lá no hebraico. Aqui no grego é menos vago. Quando a gente fala de imperfeito, normalmente tem a ideia de tempo passado. Quando a gente fala de imperfeito, lembrando que quando a gente fala imperfeito no grego, você está falando das formas. É uma forma, tá entendendo? Tem um aumento e tem uma desinência secundária. É uma coisa que dá para você ver. Agora, o significado, essa função, né, pode ser uma coisa mais progressiva, né? Progressiva. Não é futuro, não é futuro. Quando se fala em imperfeito, pretérito imperfeito, no grego, está se falando de sempre de passado. Tudo bem? Tempo passado. Perfeito, valeu, Tudo valeu. passado. Agora, no hebraico é que é diferente, porque você tem menos formas verbais. Aí uma forma é usada para o passado e para o futuro. Isso é que é um problema, né? Como é que você vai chamar isso, né? Acho que eles eles não conseguiram chegar numa nomenclatura boa, né? O Iwod chama de auristo 1 e auristo 2. Ele colocou basicamente dessa forma. Mas para o grego, né? Ou, Não, não, eles falam que o imperfeito e o perfeito no hebraico antigo, então tem o auristo 1 e o auristo 2. Eles separam dois blocos pode ser. principais. A aoristo talvez seja melhor, porque aoristo significa indefinido, né? Então, seria uma coisa mais vaga, né? Uma forma mais que tem uma vagueza. Eu tô falando assim de vagueza, gente, eu não tô inventando isso, não. E realmente é usada a palavra vagueza na nomenclatura gramatical. Se você for atrás de estudos de linguística mais moderna, se usa muito isso, se usou essa questão da vaguidão, né? Porque você imagina um contínuo e aí vem alguém e coloca assim um monte de traçozinhos, né? E se você continuar dividindo, sempre vai ter tracinhos menores, né? Se você pega 1 milímetro e você vai dividir 1 milímetro em unidades menores, sempre você vai conseguir dividir, né? Até os átomos, né? Os quarks, né? Essas coisas assim. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Eu estou imaginando uma Sim, reta, uma perfeito. numérica, sabe? Você vai dividindo. Então, a gramática, a linguística moderna, ela veio com esse conceito do contínuo, sem marcações, Então, quando é um contínuo, não tem as marcações. E aí você vem assim, tipo, aí você fala às vezes de protótipo, tipo, isso aqui é um protótipo. E às vezes às vezes você vai falar, por exemplo, do significado lexical de alguns verbos. Alguns verbos vão ter um significado lexical que já tem uma certa marcação de tempo ou de aspecto. E aí isso vai causar um certo problema, porque quando você vai traduzir, você não pode traduzir como está lá na morfologia. Você tem que interpretar a passagem para poder conseguir traduzir direito. Você está entendendo? Porque não tem como você reproduzir uma ambiguidade morfológica no português. No máximo, você consegue, às vezes, quando é um presente histórico, uma coisa assim, né? Mas, assim, nem sempre você vai conseguir reproduzir uma ambiguidade. Lá no grego, lá no hebraico, tinha uma ambiguidade. Mas no português, você tem que desfazer, quando você vai fazer a tradução, você tem que desfazer a ambiguidade. Às vezes, você tem que escolher
uma interpretação. É a diferença entre os sistemas das línguas, né? Cada língua tem opções diferentes e ambiguidades diferentes possíveis, né? Aí aqui ele está dizendo, olha, presta atenção, o futuro sigmático, né, se forma, usa o mesmo radical, né, do presente. Então esse futuro aqui é um futuro progressivo também. É um futuro progressivo. Ah, gente, pode colocar aí o nome no chat, viu, gente? A gente fazer a chamada. Hoje a gente parece que a gente não vai entrar no capítulo 10. Vamos ficar aqui só nessa preview dos verbos. Mas aí a gente tenta fazer o encontro na próxima semana, entra no capítulo 10, eu tento gravar uns outros vídeos para vocês aí. Lembrem de me mandar assim, algum feedback de vocês, como é que estão vocês aí, as aprendizagens de vocês, as atividades de vocês. Só mandem fotos aí do caderno, fotos das anotações de vocês para mim, só para eu ter certeza de que vocês aprenderam, de que vocês tiveram um bom desenvolvimento. Tem uns 3 exercícios lá no Google Classroom, que se você não fez ainda, você pode tentar fazer. E aí é só para me confirmar, né, o feedback de que você acompanhou o semestre. Isso eu estou falando para todos que estão acompanhando pelas gravações. Então, nessa semana, eu vou estar fechando a lista das pessoas que concluíram esse semestre. Então, vocês me mandem as atividades que vocês fizeram, né? Como é que está vocês? Converse um pouquinho comigo, me explica se você vai querer receber o certificado, se você vai tentar fazer alguma outra atividade para mim. Aí, aqui, continuando aqui. Então, aqui ele está mostrando, falando aqui do que o auristo sigmático, ele usa o mesmo radical, às vezes, do presente. Então, ele tem esse sigma, né? E esse alfa, né? Ele vai ser diferente do imperfeito por causa das terminações diferentes, desse sigma aí, que vai ter a mais, né? E alguma outra coisa que vai fechar, né, a sílaba, seja um alfa, um y, né? Ou uma outra terminação que seja pessoal e que vocês já conheçam, né? Como men, te, significa nós, vós, né? Aí ele está chamando a atenção também que tem um aumento, esse y, né? Esse y aqui no auristo do indicativo, né? Esse y aqui, ele não aparece no imperativo, ele aparece no indicativo, no modo indicativo. No imperativo não aparece o aumento. Então, listen, só vai ter uma terminação. Mas olha, o sigma, que é essa desinência do auristo, também vai aparecer aqui no imperativo. Então, listen seria solta, ponto, né? Solta tu, ponto, né? Uma vez só, ponto. Aí, lysai, né? Soltar, né? Seria o infinitivo, né? Também não aparece aumento aqui no infinitivo, nem no particípio. Lyssas, né? Isso aqui é tendo soltado, depois de soltar, né? Aí aqui ele vai aqui para o auristo temático, o auristo segundo, onde há uma mudança no radical, uma mudança no tema, né, do verbo, né? E vai aparecer, né, esse ômicron aqui, né, vai aparecer como uma vogal temática, né? Ou ômicron ou epsilon. E não vai aparecer aquele sufixo sigma alfa, né? Sufixo sigma alfa. Esse sufixo sigma alfa, às vezes, não vai ser sigma alfa, às vezes vai ser sigma epsilon. Acho que é na terceira pessoa do singular, né? Mas o que vai aparecer para o auristo primeiro, né? Não o auristo segundo. Aí depois aqui ele fala um pouco de aspecto verbal. Ele tenta dar umas definições assim do que é aspecto verbal. Essas coisas que eu estou falando aqui, meia hora aqui, 1 hora falando sobre isso, né? Então ele vai falar que agora você tem que conseguir fazer a diferença entre o progressivo, o auristo e o perfectivo, né? Então aqui ele vai dizer o que é um aspecto progressivo, né?
é aquela que vê a ação como um contínua, um processo que está se desenrolando, né? Então, o John, ele corre, o John está correndo, o John estava correndo, né? Então, perceba aqui que ele está tentando mostrar aqui o que é o presente e o que é o imperfeito, né? O John corre, o John está correndo, o John estava correndo, o John corria, né? Então seria tudo tem aspecto progressivo, né? Aspecto progressivo. E o aoristo, ele é visto como uma ação simples, uma ação não determinada, né? Não assim, que ele não vê como resultado, nem vê como uma ação progressiva, não mostra assim, não faz você visualizar essa continuidade da ação, né? Então às vezes é visto como um ponto, às vezes no passado. Então o John correu, ponto. E aí aqui, às vezes, ele vai dar uma ideia de urgência. Então, corra, John, corra, John. Então vai ter uma ideia de urgência, né? Corra, John. Isso no aoristo, né? A ideia de aspecto aoristo. Aqui não. Então é engraçado porque o tempo e o aspecto vão ter o mesmo nome aqui, né? E aí vai ter o aspecto perfectivo. Não é o tempo perfeito, nem o tempo mais que perfeito. É o aspecto perfectivo. O aspecto perfectivo, ele vai dar uma ênfase, né, ao resultado da ação, né, uma ação completada, né, que tem um resultado. Então, o John já venceu a corrida. O John é um vencedor, é o vencedor da corrida. Já é o vencedor da corrida. Então tem um resultado. Então John venceu uma corrida e John é agora, né, o vencedor da corrida. Então você tem, né, uma ação completada que gera um resultado no presente, né? Então John venceu a corrida e é agora o vencedor. Então esse aqui ele está tentando explicar o que é esse significado aspectual, né? Então ele está tentando fazer com que você faça essa diferença entre um aspecto progressivo, um aspecto aoristo, não indeterminado, né? Tem uma vagueza, mas que a gente às vezes pode chamar de pontual também, e o perfectivo, que ele é completo, né, no passado e tem um resultado no presente, né? Pode-se falar de um estado no presente que é resultado de uma ação completada no passado. Isso é o que é a ideia, o significado, né, do aspecto perfectivo. Tudo bem, gente? Então, professor, no caso de um verbo no perfeito, com a terminação o, eis, ei, homem, tem ali, pode-se dizer que ali nós temos um progressivo? Como identificar o aspecto progressivo numa análise dos verbos em grego? Você tem aquele o, esse, omenet, usem, né? São terminações do tempo presente, tempo morfológico presente, né? A marcação. E aí eles normalmente vão dar essa ideia de aspecto progressivo. O radical do que a gente usa para o presente, o radical, ele também vai ter esse aspecto progressivo. Por isso que a gente usa o mesmo radical para o futuro. O futuro que a gente vai aprender é um futuro progressivo. E para também o imperfeito. O imperfeito, que também é progressivo. Ele é um passado progressivo. Então a resposta seria essa. É muito fácil identificar o progressivo. O que é difícil de você diferenciar é quando é que ele é aoristo e quando é que o aoristo vai dar uma ideia mais perfectiva. Você está entendendo? O problema valeu. é que o aoristo pode dar, como ele é mais indeterminado, ele pode dar uma ideia de tempo presente e pode dar uma ideia também de aspecto perfectivo.
porque ele é mais indeterminado. E esse é o problema. Por ele ser mais indeterminado, ele pode acabar dando outras ideias de aspecto que não sejam pontuais. Assim, e aí, por isso, ele é mais difícil de definir. Desses três, o mais difícil de definir é o aoristo. O tempo aoristo, né? A morfologia aorista, ela pode dar a ideia de aoristo mesmo, que seria uma ação simples, pontual, no passado, ou essa ideia de urgência, mas também o tempo aoristo, as formas gramaticais do aoristo, acabam, às vezes, em algumas situações, funcionando como um tempo presente, e principalmente dando essa ideia de urgência, né? Urgência, e ou um perfectivo, né? No nosso, quando a gente acaba traduzindo pelo nosso pretérito perfeito. Deu para entender? Sim. Ótimo, agradeço aí, porque realmente todos os livros falam sobre isso, e tem livros que só falam sobre isso, e aí se você for procurar aspecto gramatical, você vai ter muita coisa para estudar, viu, gente? É uma coisa para frente, para vocês primeiro tentar aprender tentar definir algumas coisas, e depois a gente vai. Mas uma coisa que você tem que estar sempre estudando. Depois eu tento apontar mais uma leitura para vocês. Professor, sobre a voz do verbo, que é o que o senhor vai ver, eu não sei se vai dar tempo de comentar hoje, que é o próximo parágrafo, a gente aprende normalmente sobre a voz ativa, média e passiva, certo? Eu estava lendo recentemente umas obras de referência de acadêmicos respeitados lá fora, e eles falando sobre aquela questão dos deponentes, né, onde o senhor comentou recentemente, ele falou que, na verdade, não existe. Eu vi argumentos, cara, usando argumento que não existe esse negócio de deponentes. Ele falou que cai na categoria de voz média. Aí, se o senhor tiver algo a dizer, ficaria muito feliz. O problema é porque quando a gente fala assim em depoente, tá? Parece que o verbo ele tem um significado ativo, mas a gente não tem como saber de verdade qual era o significado que ele tinha. Entende? Em alguns contextos, o significado pode ser alguma coisa mais média, uma coisa mais assim para o próprio interesse. Então você tem que ver caso a caso. Porque quando a gente vai traduzir, às vezes, a gente vai ver assim, a gente vai acabar traduzindo pela voz ativa, porque é o modo mais natural que naquele contexto a gente conseguiria traduzir determinada situação. Normalmente, no português, a gente usaria a voz ativa para aquela situação. Mas talvez o falante do grego ele não tivesse esse hábito, esse costume, esse uso. Talvez ele conseguisse visualizar aquela ação com um significado diferente. E aí muitos vão debater isso. Então vão dizer, não, olha, os verbos depoentes não precisam ser vistos assim como depoentes, não. Não é que eles não têm assim que eles perderam a forma ativa e só tem a forma média. Eles só foram usados na voz média. E aí você tem que tentar traduzir de uma forma a mais, fazer uma perífrase, acrescentar alguma coisa que acrescente o significado assim diferente, né? Um significado assim para o próprio interesse, né? Que relacione com o sujeito. Você está entendendo qual é a questão? Mas Entendi. é só um debate, às vezes a pessoa que está do lado que o menos tradicional vai chamar de verbos médios. Verbos médios.
Você está entendendo? Não vai usar essa terminologia depoente, porque essa terminologia depoente, ela pressupõe que uma certa ambiguidade de você a mais, de você não conseguir explicar o significado daquilo ali sem ser sem ser com a voz ativa no português. A verdade é que para poder explicar o significado da voz média, a gente sempre tem que fazer perífrases, porque a gente não tem uma marcação gramatical de morfemas para a voz média no português. A gente tem, assim, voz reflexiva e verbos pronominais. É isso que a gente tem no português. E aí o mais próximo que a gente tem de uma marcação gramatical para a voz média, né, seriam os verbos pronominais, porque a gente não consegue ver ali a voz reflexiva, mas a gente não é todo gramático que entra nessa seara de debater o que é a voz média no português. O que é a voz média no português. E aí, nesse caso aí que a gente está falando, a gente estaria falando de como traduzir, né, melhor, né, a voz média do grego para o português. E muitas vezes você vai ter que modificar, vai ter que botar na voz ativa. No entanto, não precisa a gente, na nossa análise, né, na nossa reflexão, né, sobre aquele trecho, dizer que aquele verbo é depoente. Às vezes é mais simples dizer que ele é um verbo médio. Assim como em português a gente fala em verbo pronominal. Entende? Perfeito. E o senhor vê alguma diferença entre voz média e reflexiva? Sim, existe. Eu vejo porque eu falo português e a gente tem pelo menos duas, três coisas em português, né? E aí, quando você vai estudar assim a voz média em português, né? Você na verdade, a voz antigamente a gente falava mais em voz média. A gente não fala em voz média hoje em dia, por quê? Porque a gente tem um negócio chamado nomenclatura gramatical brasileira, né? E aí a gente se limitou por causa dela, então a gente não, na educação básica, a gente não é obrigado a falar sobre voz média. Mas antigamente se falava mais sobre voz média. E aí, quando a gente ia debater a voz média no português, ela funcionava como se fosse uma categoria, um conjunto maior, que dentro dessa categoria a gente colocava um bocado de coisa, tipo, a gente colocava a voz reflexiva, colocava os verbos pronominais, colocava voz recíproca e colocava umas outras coisas assim que a gente não consegue definir muito bem. Por exemplo, assim, vamos dizer assim, você derruba um copo, o copo sem querer, o copo cai no chão e quebra, né? Aí como é que você diz? O que você diz que aconteceu? Quebrei o que Como é? foi quebrado, né? Você fala no acidente, é um sinistro aí. Não, você diz o copo quebrou. O copo quebrou. Mas assim, o copo quebrou sozinho? Porque você entende? Quem foi o agente? O agente foi o copo? É uma coisa meio vaga, né? Tem uma vagueza aí, né? Porque o copo não tem a marcação de agente, né? O copo é um objeto, ele não tem essa marcação, esse traço semântico de agente. Entende? Isso tudo caía nessa seara da voz média no português. Então, eu digo assim, por exemplo, assim, sente-se.
Então, eu me sento, eu me sento. Você pode dizer que aí tem uma voz reflexiva, mas às vezes você pode não concordar exatamente, né? Que é uma voz reflexiva. Ou um outro exemplo, acordas, eu me acordo, né? Eu me acordo. Ou eu me chamo, eu me chamo. Bom, eu me chamo. Eu realmente fico dizendo para olha, eu sou o Gilson, eu sou o Gilson. Quando eu digo eu me chamo Gilson, eu realmente estou descrevendo uma ação que eu estou fazendo naquele momento, ou é um significado diferente, querendo que eu quero dizer o meu nome é Gilson? É realmente interessante, legal. São as outras pessoas que me chamam de Gilson. Eu mesmo nunca chamo o meu próprio nome. Eu não vou para o espelho e fico dizendo, Gilson, Gilson, o que você está fazendo da sua vida? Posso até imaginar uma situação onde eu faça isso, mas normalmente não se faz. Então a voz média acaba entrando nessa seara. No grego, a voz média ela tinha uma marcação morfológica, e aí você pode falar de diátese e de voz, né? E assim, onde, por exemplo, e você pode falar em voz médio-passiva, e pode falar em voz média, né? Mesmo, e pode falar em uma. E quando você vai estudar a voz média, você vai ter que ver assim quando é que a voz média é uma voz média reflexiva, ou quando a voz média no grego. Estou falando do grego, não é do português. No grego, você vai ter que ver assim quando é que a voz média ela é uma voz média reflexiva, quando a voz média ela na verdade tá uma voz média passiva, né? No sentido passivo, e quando é que a voz média vai estar num outro sentido, um significado diferente para aquele verbo. E aí você ainda vai ter que. E você tem que ver se esse significado é só uma coisa assim, tipo, para o próprio interesse, ou se é um significado causativo, como o resgatar, né? Ou algum outro significado. Então, nós podemos dizer que numa análise sintática de um texto, nós não podemos engessar muito, tem que olhar a perífrase, né? Isso, exatamente. É porque a gente vai, quando a gente vai bater logo no. São dois pontos que são muito difíceis de você definir, né? O aoristo e a voz média. Dois pontos polêmicos, assim, que se você for ler, tem muita coisa para você analisar, tudo bem direitinho, né? Mas não, se você não quiser assim uma solução simples, você pode fazer muita reflexão, né? Para poder ter uma definição melhor. Gente, acho que a gente vai ter que terminar a nossa aula hoje. Aí aqui só mostrando aqui, aí que ele vai começar a falar das formas principais. Então aqui, ele a partir desse ponto aqui, no vocabulário, no método, ele vai dar 3 formas principais, que é o presente do indicativo do verbo, que normalmente no dicionário você vai encontrar os verbos por essa forma, né? Presente do indicativo, o futuro, né? Do indicativo, né? O futuro do indicativo e o aoristo do indicativo, né? O aoristo do indicativo. Então, por que ele vai dar essas 3 formas nos vocabulários? Tudo de bom para você, Viviane? Porque, como a gente viu, alguns verbos vão poder ter um radical diferente. Às vezes, um verbo vai ter 2 aoristos, 2 futuros diferentes, né? Um mais regular e um irregular, onde vai mudar o radical. Por isso é interessante que ele dê para você, no vocabulário, a partir desse ponto, né? O presente, o futuro e o aoristo do verbo, para que você saiba qual é o radical que é usado no futuro e qual radical é usado no aoristo. Então ele dá aqui o fero, mas ele dá oiso e dá enenkon.
para você poder identificar qual é o radical que é usado no futuro. Então, que ele mudou que o radical no futuro é completamente diferente, né, do radical do presente, né? E aqui Enenkon também é totalmente diferente, né? Às vezes você tem uma coincidência onde o radical do futuro, quando é um radical irregular, vai se parecer com o radical do auristo. Aí você consegue reconhecer, ajudar a decorar. Mas aqui, nesse caso aqui, é totalmente diferente, né? O radical aqui é oi e o radical é enenk, né, no auristo, totalmente diferente do fer, lá do coisa, né? Do presente. Aí a gente só pode imaginar que aqui eram talvez palavras de dialetos diferentes ou de línguas diferentes que de alguma maneira entraram na mesma, acabaram sendo usadas, né, juntas, né, no mesmo entrada lexical naquela comunidade, né? A coisa foi deixou-se de usar, né, de alguma maneira, aquilo ali como o presente, começou a se usar só o futuro, começou a se usar aquele verbo que era um verbo diferente, como o futuro do verbo fero, que era o presente. Essa é a explicação que normalmente as pessoas dão para essas irregularidades, né? Aí, deixa eu ver aqui, ele dá um exemplo de como é que ele vai fazer, ele vai botar assim, olha, né, a partir deste ponto aqui no livro, ele vai colocar assim, lá nos vocabulários, né? Então vai botar assim, o verbo, né, fero, né, é o presente, aí dentro dos colchetes está o radical, né? E oiso, né, seria a primeira pessoa, né? Então, fero seria eu carrego, né? Oiso, eu carregarei, e Enenkon seria eu carreguei. Tá dando para entender, gente? Então eu agradeço muito vocês terem me ouvido até aqui. Então a gente vai tentar, no próximo encontro, a gente vai tentar fazer mais um encontro na semana que vem, para poder tentar concluir o curso, e vocês, eu espero receber as atividades de vocês. Eu vou encerrar aqui a gravação. Foi muito bom fazer esse curso com vocês. Valeu, muito obrigado. E aí, qualquer coisa, falem comigo.